Nesta aula, então, a gente vai falar do segundo período da era Mesozoica, que é o período Jurássico, né? E vamos seguir a mesma sequência do período anterior. Falar um pouco da geografia, que o Jurássico vai ser marcado pela quebra da Pangeia. Então, enquanto a gente teve durante todo o Triássico, né, um único continente e os animais e plantas podiam se espalhar por toda parte, agora não. Agora começa a se separar novamente a Pangeia e a gente começa a ter coisas diferentes nos diferentes locais, né? O clima, né, que vai ser um pouquinho diferente do Triássico, já não tão árido como era, né? A fauna, então, com o surgimento dos dinossauros no final do Triássico, agora no Jurássico, eles vão ser os grandes dominantes em terra, enquanto que os grandes répteis vão ser os organismos dominantes nos oceanos. Na flora, a gente vai ter o surgimento de grandes florestas de coníferas e a coevolução dessas coníferas gigantes com os dinossauros gigantes. Então, um está relacionado com o outro. No final do Jurássico, a novidade importante em termos biológicos foi o surgimento das aves. O que a gente tem de registro no Jurássico do Rio Grande do Sul são apenas pegadas, mas são importantes, porque mostram que esses dinossauros andaram por aqui. E o final do Jurássico, que tem uma polêmica relacionada ao fato de que não teria havido uma extinção em massa como nos outros períodos, né? Que houve uma extinção, mas ela não foi tão representativa como as que ocorreram nos outros períodos. Então, observando aqui o mapa do Jurássico, né, a primeira coisa que a gente vê é que já existe uma separação entre uma porção sul da Pangeia, que passa a se chamar de Gondwana, e uma porção norte do que era a Pangeia, que é a Laurásia. Então, isso, por um lado, permitiu que o oceano entrasse por dentro dos continentes, e isso facilitou muito a circulação de umidade. Então, já dá para ver pela quantidade de áreas verdes no mapa aqui, como é já bastante diferente daquela condição de extrema aridez e secura que era no Triássico. Então, isso levou a uma melhora climática, embora não necessariamente tenha diminuído a temperatura, mas aumentou a umidade, né? Mas, por outro lado, né, essa separação entre os continentes resultou numa condição que é chamada de endemismo das faunas, que é o contrário do cosmopolitismo que a gente viu no Triássico. Então, quando a gente tem uma condição de cosmopolitismo, é quando as faunas conseguem, as floras, os animais e as plantas, se espalhar por toda a parte. Quando a gente começa a ter barreiras que impedem, por exemplo, a passagem dos animais terrestres ou das plantas, isso passa a gerar o surgimento de faunas e floras endêmicas, ou seja, que vão existir numa região e não vão existir na outra. Então, essa é uma novidade que vai aparecer no Jurássico, né, diferente do Triássico anterior, onde a gente tinha os mesmos animais e plantas por toda a parte. Em relação ao clima do Jurássico, como a gente pode começar a observar aqui, seguindo a curva da temperatura, então agora a gente entrou aqui no Jurássico, né, continua tão quente quanto era no final do Triássico. Só vai ter uma queda na temperatura aqui no final do Jurássico, no limite com o Cretáceo, que para alguns autores, né, seria responsável pela extinção aqui, que separa o Jurássico do Cretáceo, mas depois a gente vai ver que essa extinção ela é polêmica. Mas seja como for, né, o predomínio do clima quente. Só que antes no Triássico era quente e seco. A novidade no Jurássico é que continuava quente, mas vai ser úmido, né? Como a gente viu por causa da entrada, então, do mar em várias partes aqui, facilitando a circulação de umidade. Esse aumento de umidade teve uma consequência importante para os organismos terrestres, né? Com a expansão de grandes florestas. Então, essas áreas mais úmidas aqui passaram a ser ocupadas por grandes florestas, né? Florestas de coníferas, coníferas gigantes,
as remanescentes dessas são as sequoias que existem hoje na América do Norte, né? E essas coníferas, especialmente, foram a base, então, o alimento primordial dos grandes dinossauros herbívoros. Então, esse crescimento das grandes florestas foi acompanhado pelo crescimento dos dinossauros. Então, essa combinação de florestas de coníferas, né, de gimnospermas, foi acompanhada pelo crescimento dos dinossauros. Tá? Nos oceanos, né, enquanto em terra os dinossauros e as coníferas começavam então a ser os organismos dominantes, né, a gente não teve grandes mudanças em relação ao Triássico. A extinção então do final do Triássico ela atingiu mais, né, os organismos terrestres do que pelo menos os grandes organismos marinhos, né. Todos esses grupos já existiam no Triássico, só que a diferença é que eles se tornaram ainda maiores, né? Os pterossauros, por exemplo, que eram pequenos no Triássico, eles se tornam formas maiores agora no Jurássico e passam a se alimentar basicamente de peixes, enquanto que aqueles primeiros pterossauros seriam comedores de inseto. E por que isso? Porque a quantidade de peixes era muito grande, né? Essas entradas de mar que a gente viu entre os continentes, né, geraram condições apropriadas para uma grande proliferação, uma grande abundância de peixes. E atrás dos peixes, então, vieram pelo ar os pterossauros e dentro d'água, né, os mesmos répteis marinhos, aqueles que já tinham surgido no Triássico. Só que agora a gente tem uma proliferação dessas formas com uma série de grupos que chegaram a tamanhos muito grandes, né? Vários deles com mais de 10 metros de comprimento. Então a gente tem especialmente, né, os pliossauros, né, que são esses animais então, com o corpo mais curto e a cabeça grande, né? Os plesiosauros, que tinham então os pescoços longos, né, e uma cabeça pequena. Os ictiossauros, com essa forma então semelhante aos golfinhos, e os mosassauros, que são grandes lagartos, né? Isso é uma forma de lagarto marinho, mas que também atingia tamanhos muito grandes, né? E, ao mesmo tempo, a gente tinha tubarões, tartarugas e vários grupos de peixes e de invertebrados marinhos. Então, esse era o quadro, né, nos mares do Jurássico, né? Agora com uma condição mais úmida, né, mas ainda quente e com entradas de mar em vários pontos, formando então locais propícios, né, a essa proliferação de fauna marinha. Em terra, então, após a extinção daquelas formas que dominaram o final do Triássico, né, o grupo que começou a se diversificar e aumentar de tamanho foram os dinossauros. Lembrando que no Triássico eles eram inicialmente formas pequenas, né? A partir do Jurássico eles começaram a crescer, aumentar de tamanho e a se diversificar em várias formas, vários grupos diferentes. Então a gente tem desde os dinossauros carnívoros, né, que são um grupo chamado de terópodes, né? Vários grupos de dinossauros herbívoros, que são os ornitísquios, como aqui o Triceratops, isso aqui é um maiasauro, né? Um paquicefalossauro, um anquilossauro, todos esses são parte de um grupo de dinossauros herbívoros chamados de ornitísquios. E um terceiro grupo, então, são os saurópodes, que eram os grandes dinossauros herbívoros, e esses aqui principalmente que se alimentavam dessas folhas, dessas florestas de coníferas, né? Os mamíferos, então, que já existiam lá no Triássico, continuaram pequenininhos, né? E vão ficar assim durante todo o Jurássico, né? Sempre à sombra dos dinossauros. Uma novidade importante que começa a aparecer aqui no final do Jurássico, né, são as plantas com flores e as abelhas, que a gente vai falar disso no próximo período, que é o Cretáceo. Uma coisa marcante no Jurássico é que é o período então que marca o surgimento dos maiores animais que já existiram, que foram esses grandes saurópodes,
e também das maiores plantas que já existiram, né, que foram essas grandes coníferas, hoje representadas então pelas sequoias da América do Norte. Então, o que aconteceu no Jurássico para que as plantas crescessem tanto e os dinossauros crescessem tanto? Então, foi uma espécie de competição, né? A gente tinha as mesmas plantas que existiam no Triássico, né? No nível do solo aqui, principalmente as cicas, né? e as ginkgos, então, que eram plantas arbóreas de menor porte, mas esses dinossauros, os saurópodes, eles se alimentavam das folhas das coníferas. Então isso foi gerando uma espécie de competição, né? As plantas mais altas conseguiam escapar da predação dos dinossauros, mas ao mesmo tempo os dinossauros mais altos conseguiam chegar às folhas mais altas das plantas. Então isso foi gerando uma seleção nas plantas a favor de árvores cada vez maiores. E entre os dinossauros, essa mesma seleção foi favorecendo a presença de animais cada vez maiores para alcançar as plantas. Então, essa coevolução entre os dinossauros saurópodes e as plantas, né, essas coníferas, levou a esse gigantismo, né? Enquanto isso, outros dinossauros permaneceram menores, aqui se alimentando dessas plantas, digamos assim, normais. Mas esse crescimento, então, de coevolução entre os dinossauros saurópodes e as coníferas, né, é que resultou nesse gigantismo dessas formas ao longo do Jurássico. Em termos de vida, a grande novidade, o grupo importante que apareceu no Jurássico foram as aves, né, no final do período Jurássico. Até essa época, então, desde o final do Triássico, o único grupo de vertebrados voador eram os pterossauros. Então, os pterossauros do Triássico eles eram pequenos e comiam insetos. Com a formação dessas grandes florestas no Jurássico, né, e, paralelamente, com a abundância de peixes que existia nos mares, né, nos mares rasos ali do Jurássico, os pterossauros foram para o lado dos peixes. Eles aumentaram de tamanho e se especializaram em formas, então, para predar peixes. Enquanto isso, nas florestas, um grupo de dinossauros, que se imagina que começou com algumas formas que tinham como habilidade a capacidade de subir em árvores, né? Para que isso? Porque estava cheio de besouros, de insetos voadores nessas copas das árvores aqui, onde os outros animais não alcançavam. Então esses dinossauros subiam nas árvores para ir atrás desses insetos e foram aperfeiçoando essa capacidade de pular de árvore em árvore, de planar de árvore em árvore, até passar a voar de árvore em árvore. E para isso eles usaram uma ferramenta que eles já tinham, que eram as penas, né? Então as penas auxiliaram na formação das asas, que permitiram então que esses dinossauros que subiam nas árvores começassem a planar e depois a voar de uma árvore para outra. Antigamente se achava que pena, né, era uma característica exclusiva de aves, porque os dinossauros não tinham penas e a ave mais antiga que se conhece, que é a Archaeopteryx, foi encontrada já com registro de penas. Então, durante muito tempo, dinossauro era uma coisa, ave era outra, e o que distinguia os dois eram penas. Hoje, cada vez mais, né, os registros estão mostrando que as penas já surgiram entre os dinossauros terrestres. Portanto, esses dinossauros que deram origem às aves já seriam dinossauros com penas que começaram, então, esse ciclo de subir em árvores, de saltar de uma árvore para outra, de planar de uma árvore para outra, até desenvolver essa capacidade, então, de voar de uma árvore para outra, né? Enquanto isso, os pterossauros também, que eram muito grandes, né, não eram adaptados, não tinham essa flexibilidade de voo que as aves tinham para se mover nas florestas. Então, por isso, houve essa divisão de territórios aqui. As aves ficaram com as florestas, comendo os insetos e pequenos organismos na copa das árvores,
enquanto os pterossauros foram para as regiões costeiras, né, disputando com os grandes répteis marinhos, então, os peixes que eram abundantes nessa época. Como é que era o Jurássico aqui no Rio Grande do Sul? Não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, a gente tem uma circunstância de ter muito poucas camadas de idade jurássica. Por isso que a gente tem poucos dinossauros jurássicos, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um registro de pegadas de dinossauros. Se a gente não tem nenhum registro corpóreo de ossos, né, a gente tem um razoável registro de pegadas. Na região ali entre Livramento, Rosário do Sul, né, numa unidade estratigráfica chamada de Formação Guará, nos últimos anos, na última década, a gente tem encontrado pegadas, né, de vários grupos de dinossauros. O curioso é que essas rochas dessa formação Guará, elas são antigas dunas. Então, o clima era desértico aqui no Rio Grande do Sul, nessa época do final do Jurássico. Mas, mesmo assim, esses dinossauros andaram por aqui. A gente encontra lá, desde pegadas redondas e grandes, que são atribuídas aos saurópodes, né, pegadas com essa forma aqui de pé de pato, né, que são atribuídas a dinossauros ornitópodes, e até pegadas com marcas de garras nas pontas, que seriam atribuídas a dinossauros terópodes, ou seja, os carnívoros. Só pelas pegadas a gente não consegue chegar a uma espécie, né, mas mostra que então existia toda uma diversidade de dinossauros, tal como em outros lugares, que andou por aqui no Rio Grande do Sul, no final do Jurássico, nesse deserto que a gente tinha aqui na região sul. Uma questão polêmica em relação ao Jurássico é justamente o final do período, né? Como a gente viu na aula lá sobre o que define as eras e o que define os períodos, são justamente as grandes extinções. Então, a gente tem aqui a grande extinção do final do período Permiano, que marca o final da Era Paleozoica e o início da Era Mesozoica. Aqui, a grande extinção dos dinossauros, que marca o final da Era Mesozoica, né? E aqui, aquela grande extinção do Triássico, né, que foi também muito importante no limite, então, entre o Triássico e o Jurássico. Mas aqui no Jurássico, né, a gente tem um pico bem menor. Então, existe uma questão, se realmente houve uma grande extinção no final do Jurássico, né, no limite com o Cretáceo, ou não. Mas como é que se definiu esse limite Jurássico e Cretáceo? Ele foi definido com base numa extinção. Só que o que se viu depois é que essa extinção ela era muito mais uma coisa local, aqui restrita ao hemisfério norte, do que propriamente global. Só que como na época quase todo o conhecimento que se tinha vinha dessa região, então parecia que tinha havido uma extinção aqui que seria de escala global, mas que depois se viu que não era. Então o que teria acontecido aqui na Laurásia para que houvesse essa extinção e que não foi tão significativa no Gondwana? Provavelmente o início da fragmentação aqui da Laurásia, da separação, gerando uma entrada maior de umidade, né, uma queda da temperatura, e isso teria afetado, então, parcialmente os organismos dessa região. Portanto, diferente de outros períodos, a gente tem uma extinção bem marcada, né, no limite entre o Jurássico e o Cretáceo, não. A gente vai ver agora, quando falar do Cretáceo, que os mesmos grupos que existiram durante o Jurássico, ou seja, os grandes dinossauros em terra, os grandes répteis marinhos nos oceanos, né, e as grandes florestas de coníferas, continuaram existindo no Cretáceo. Portanto, esses grupos que já eram os grupos dominantes, eles não foram particularmente afetados. Houve grupos que foram afetados nessa extinção aqui, mas ela foi muito menos significativa do que as outras extinções dos períodos mais próximos aqui.